E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Douglas Milano, Nunes. Nasci aqui em Mar de Espanha em 1981. Comecei a estudar música com 12 anos de idade. Não era uma coisa que eu queria fazer. Aqui em Mar de Espanha existia a banda, que temos até hoje, a banda 24 de Setembro. Então, meu pai conheceu o diretor da época, o Coronel Geraldo, e o vice-diretor era o senhor Leal. Era um empresário aqui em Mar de Espanha, do ramo de lapidação de diamantes, e meu pai já trabalhava com ele há muito tempo. Então, numa viagem a Juiz de Fora, sentou ao lado do meu pai um senhor. E, de repente, começaram a estabelecer um diálogo, até chegar um ponto de esse senhor perguntar para o meu pai se ele tinha filhos. Esse senhor era o Coronel Geraldo dos Santos, que na época ele já estava à frente da banda de música, como diretor. E perguntou se ele tinha uma proposta para a nossa educação, se já tinha alguma coisa em mente, se ele pensava em algo, se ele tinha condição de nos oferecer uma boa educação. E caso que meu pai afirmou que não tinha, ele apresentou a proposta da escola, que então a escola ela tinha uma proposta de profissionalizar os jovens para um dia esses jovens eles prestarem um concurso militar para ter o de onde, ter o sustento, ter o ganha-pão através da música. E na época eu não tinha idade, nem eu e minha irmã. E ele aguardou a gente. Na época a exigência era ter 12 anos para entrar na escola. Isso é lá por parte no ano de 1993. Quando eu entrei foi no final de ano que ele, meu pai procurou, acho que o senhor Leal falou com meu pai: olha, vai começar uma turma nova lá na escola. Então, um dia meu pai chegou para mim e falou: olha, Douglas, vamos tomar um banho, coloca sua roupa, que eu vou te levar num lugar que hoje você vai começar a aprender música. Eu falei: mas como assim música, pai? Não, você vai começar a aprender música hoje. Um dia você vai entender por quê. E assim fui, não tinha noção de nada a respeito de música. Na minha família, o meu avô, ele é filho de italianos, ele tocava acordeon. Eu lembro que com 6 anos de idade, meu avô tentou me ensinar música. Só que ele chegou a comprar uma acordeon para mim. Na época ele chamava acordeon de 180 baixos, que é um instrumento muito grande. E eu sentava na cadeira ainda e balançava a perna. E para movimentar um instrumento daquele, é um instrumento difícil de execução, que você precisa de ter muita coordenação motora para poder tocar. Eu não conseguia, que era muito grande. E meu avô ficava naquilo na minha cabeça: tem que aprender a tocar acordeon, porque eu tocava. Meu avô tocava nos bailes que tinha na roça lá na colônia, digamos assim, que eram vários italianos, alemães. Ele tocava muito nesses bailes e ele foi parando com a idade, ele foi parando e tal, ele perdeu essa habilidade pela lida da roça, de capinar muito. Então, digamos assim, que ele não tinha mais essa sensibilidade nas mãos de movimentar e de tentar tocar, que eu já vi ele tentar voltar a tocar e ele não conseguiu. Digamos que tenha desenvolvido alguma doença nas articulações. Então, na época eu nem pensei nisso. Eu cheguei a ir lá para a escola. Cheguei lá, já tinha um amigo meu, que eu não sabia, a gente é amigo desde a infância, o Bruno Esteves de Resende. Eu cheguei e ele já estava lá. E tinha mais o André Bento, que é irmão do Adriano. O Adriano Bento. E eu sentei.
lá e comecei a escutar o professor. Meu pai ficava sentado lá atrás, tinha um banco de madeira grande na sala da banda, e comecei a prestar atenção no que o professor estava falando. Assim, sem saber realmente o que eu estava fazendo ali. Porque eu não pensava em ser músico. Eu sempre gostei de desenhar. E eu achava que eu ia ser engenheiro, ia ser arquiteto, que nos meus aniversários, quando eu era pequeno, eu sempre ganhava uma caixa de lápis de cor. Eu queria me ver satisfeito, era me dar uma caixa de lápis de cor, um caderno de desenho, que eu ficava desenhando os personagens na televisão. Eu desenhava, chegava uma visita lá em casa, deixa eu vou desenhar a sua casa. Coloria, então eu achava que eu seria isso. Né, mas pelo fato do meu pai não ter condição de pagar nossa educação, foi a única oportunidade que ele teve, assim, de falar, olha, eu posso te oferecer isso aqui. Então, comecei a estudar, a gente recebia uma cópia do livro de teoria musical e era cobrada a disciplina. O professor era militar, da reserva, já aposentado, era o sargento Lucas. Você tinha a proposta do curso, era assim, você fazia 1 ano de teoria musical. Se você tivesse aproveitamento nos testes, você passava para a segunda fase, onde você talvez fosse escolher o seu instrumento que você gostaria de tocar. E assim foi desenvolvendo esse trabalho, né? Essa frequência nessas aulas, porque as aulas do primeiro módulo, vamos chamar assim, as aulas eram sexta-feira à noite e sábado de manhã, que eram os dias que eu gostava de jogar bola com os meus amigos no clube martispanhense. Então, eram os dias de folga, assim, né, que eu saía com os meus amigos para poder brincar. E gostava muito disso. E eu ficava revoltado, porque, poxa, eu vou deixar o futebol para vir aqui, eu não quero fazer isso. E meu pai sempre foi muito rígido com a gente. Tanto é que ele me acompanhava. Até, digamos assim, eu aprendi o caminho realmente de ganhar aquela responsabilidade de fazer questão de ir lá comigo. E o seu Léo ficava lá no banco de trás também assistindo as aulas. Ele gostava muito. Depois eu vou falar a importância do senhor Léo para esse tipo de trabalho que eu desenvolvi. E do Coronel Geraldo também. O que realmente, a importância que eles têm na história da música de Martim. E foi ali que eu fui adquirindo, né, o conhecimento teórico, fui fazendo os testes, fui até me saindo bem, né? Eu tinha, além daquilo, eu tinha que ter boas notas na escola, né? Não era cobrado nada da gente, nada. E aí eles queriam que a gente fosse lá estudasse, tirasse boas notas na escola, tivesse um bom comportamento na rua, até na rua mesmo, porque a gente estava representando a Escola de Música 24 de Setembro, né? Então eles não queriam nenhum comportamento, envolvimento com briga, ou qualquer tipo de envolvimento com algum tipo de problema social, né? Às vezes ele falava até com a gente assim, que eu não podia nem arranjar namorada. Vamos supor que aquilo não era hora, aquela hora de estudar. Então a cobrança era muito grande em cima da gente. Você chegava, as aulas eram de 7 da noite até 10 da noite. No outro dia de 7h30 às 10, porque ele vinha de Juiz de Fora, ficava na pensão, ali na próxima escaladinha. Às vezes eu passava, o Sargento Lucas estava jantando, ali a gente ia conversando até a escola, né? Então lá ele chegava, ele fazia a leitura do material, passava as coisas no quadro, escrevia, né? Digamos assim, o Sargento Lucas ele entrou para a Polícia Militar de Minas Gerais, só que ele entrou como soldado comum.
Acho que não tinha, talvez não tinha quadro, ele não era do quadro de música, não tinha. Os músicos eles eram aproveitados, né? Você sabe tocar alguma coisa, vou te colocar na banda. Digamos que era mais ou menos assim. E ele trabalhava nos serviços gerais, né? Ele falava pra gente que ele era pedreiro. E ele era de uma cidade que chamava Ervalha, onde ele aprendeu também com, a gente chama de mestre de banda, né? Os mestres de banda antigos, eles tinham conhecimento um pouquinho de cada instrumento, né? Que ele tinha que saber ensinar o instrumento, os instrumentos de sopro, o instrumento de percussão, que são os mais comuns na banda mesmo. E você tem a diferenciação, assim, que você tem o instrumento de bocal, né, que envolve a boca toda, né, e o instrumento com a palheta de bambu, de onde origina o som do saxofone. A gente chama de instrumento de palheta, ou um clarinete. Então ele tinha que saber tocar um pouco de cada para poder ensinar. E o Sargento Lucas, ele tocava bombardino, e com o tempo ele foi aprendendo trombone sozinho. Então ele não, digamos assim, ele não teve uma escola de verdade. Ele é uma pessoa muito inteligente, né? E autodidata, principalmente para a parte de harmonia que ele escrevia. Ele fazia os arranjos, ele aprendeu sozinho, lendo sozinho, porque não frequentou escola de música. Ele era apaixonado por música, tanto é que ele deixava a família dele lá, fazia sol, fazia chuva, frio, estava o Sargento Lucas lá com a pastinha dele, a tiracola, a mesma jaqueta que ele tinha, sempre tinha uma jaqueta verde, sempre com um sorriso nos olhos, tratava a gente muito bem e chamava atenção. Chamava atenção porque você está ali adolescente, né? Começando a adolescência, os amigos da escola, cidade pequena, todo mundo se conhece. Às vezes, teoria, coisa chata, você não chegava aí. O método de ensino que existe hoje na banda de música não é mais como era antes. Imagina você estabelecer uma expectativa, pô, eu tenho que aprender isso aqui, se eu não aprender eu não vou pegar um instrumento na minha mão e tentar tocar, tirar um som. A gente já queria fazer isso, né? E não foi dessa forma que aconteceu realmente. Eu achei que, vou te levar lá para ensinar música, já vou tocar. Não, eu cheguei lá e me deparei que o negócio era muito mais sério, porque até na escola mesmo, no ginásio, na época que eu estava terminando a 5ª série, né? Então era muito rígido. E quando o Geraldo, o seu Geraldo entrava, o Coronel Geraldo, como a gente chamava, a gente ficava de pé, funcionava como se fosse dentro do quartel. Né? A autoridade chega, né? A gente levanta por sinal de respeito, era tratar por senhor, tudo era solicitação, posso fazer isso, por favor? Então era exigido educação extrema, e a gente deveria tratar isso, não, tínhamos que ser referência. Porque olha lá fulano que toca na banda, olha lá como é que ele está andando na rua. E eu fiquei, esse período, passei pelos testes, né? E eu acreditava, fui conhecendo os instrumentos da banda que eu não sabia, todos. Não tinha conhecimento quase nenhum. Já tinha visto a própria banda aqui de Mar de Espanha tocando na época que houve uma visita da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A réplica dela veio aqui, chegou em cima de um caminhão, tinha uma decoração com uma rede e tal. Eu lembro muito, eu estava parado ali em frente a rodoviária, o prédio da rodoviária, onde estava todo mundo esperando, a banda estava esperando. E eu acho que já era o Sargento Lucas ou o Subtenente Carmo, que era o outro professor. Então eu olhei e eu fiquei emocionado de ver, tocando o hino e tal, porque nós lá em casa, nós somos católicos. Então eu tive aquele envolvimento com minha mãe chorando, né? A gente é muito emotivo. E eu fiquei admirado com aquilo ali. Eu nunca pensei, um dia eu vou tocar, um dia eu... Não sabia nada. Apesar de ter tido lá atrás aquele contato com o acordeon, a sanfona, né? Não tinha nada previsto. Então, quando eu descobri que era um clarinete, né? Um instrumento feito de madeira, com várias chaves, um instrumento, né?
um som muito bonito, que na época quem eu vi tocando, quando eu entrei na escola, era o Marco Antônio Toledo, que hoje ele é referência no Brasil em termos de ensino musical, de educação musical. E na época o Marco, ele ainda era mais velho do que eu, mas era adolescente, estava terminando a adolescência dele, já estava perto de começar a prestar os concursos para música, tanto é que ele fez e passou em vários, até decidir ficar na Marinha. Então a gente era estimulado esse tempo todo, aquele contato com os alunos mais antigos que tinham lá, que já tinham conquistado uma vaga já no mercado de trabalho de ser músico. E, na verdade, eu tinha entrado na banda para ser músico da PM de Minas, para ser cabo músico da PM de Minas. Então tinha que ter aquele preparo. Então eu passei e aí eu achei, poxa, eu vou tocar clarinete. E não foi bem que aconteceu, né? Me deram um trombone de vara. Nossa, aquele dia quando me deram o instrumento eu falei, não é possível, não é isso que eu quero tocar. Eu acho que eu cheguei a tirar a primeira colocação da minha turma nas provas. Eu achei que eu iria tocar o trombone, só que não veio acontecer isso, né? Porque havia também a necessidade de se formar uma banda e eu já era alto, aí aproveitaram a minha estatura e a complexidade talvez do instrumento para me, né, oferecer o instrumento. No início eu não queria, não aceitava, queria trocar de instrumento e isso não aconteceu. E veio o segundo módulo com o subtenente Carmo, que seria a prática, né, de conjunto, que na época a gente não chamava isso prática de conjunto. Não, a gente começaria a tocar na banda. E ele tinha a parte digamos assim, que estaria... A gente não sabia que era parte de percepção musical que envolvia. A gente chamava aula de divisão, que era a aula que a gente se aprofundava em leitura das partituras. E ele que dava. Ele também morava em Juiz de Fora, também aposentado da Polícia Militar. E eles foram referência, foram indicados para ser nossos professores aqui. E o subtenente Carmo, a mãe dele era mais rígido que o sargento Lucas. Que se faltasse, estivesse chegando lá, principalmente no horário de verão, a gente chegava lá, tá sem energia. Falei, não, vamos aguardar a energia voltar, para a gente poder começar a nossa aula. E a aula do subtenente Carmo era sábado de noite, de 7 às 10, e domingo de manhã, de 7h30 às 10 da manhã. Então eu tinha o final de semana todo envolvido com a escola de música. Eu fui aos poucos deixando de participar dos jogos de futebol que eu gostava de fazer, ou até das atividades, das festas, para poder estudar, para não poder perder as aulas. E meu pai lá em cima cobrando. Não, você tem que ir, você não pode faltar, não pode faltar. Até eu adquirir o gosto. Aprender a gostar realmente de música, né? Aí eu fiquei na banda até eu sair do segundo grau. Acho que até mais um pouco, até os 20 anos. Na verdade, eu nunca saí da banda, mas de frequentar aqui, porque depois me mudei para o Rio de Janeiro. E eu fui estudar lá. Até mesmo antes de passar para o concurso da Marinha, porque hoje eu sou segundo sargento da Marinha, devo ser promovido a primeiro esse ano, se Deus quiser. E eu fui adquirir esse conhecimento aqui na escola, cheguei a tocar em umas orquestras aqui em Juiz de Fora, tanto a orquestra da ProMúsica quanto da Filarmônica, que eu comecei a me interessar tanto pelo assunto que minha vida era só isso, passei só isso. E hoje, se eu contar a história dessa pesquisa, é uma dedicação extrema. Você tem que gostar, senão você não faz. Não faz, nem sempre você vai ser reconhecido por isso, ou você vai ficar milionário, vai ganhar dinheiro com isso, né? Mas eu saí da escola, já vinha tentando fazer alguns concursos, tanto concurso da aeronáutica, corpo de bombeiro, do exército. Às vezes não era nem para músico,
mas eu estava fazendo as provas, eu queria ser músico, eu queria ser militar. Passei a colocar isso na minha cabeça, eu queria ser militar. Então eu saí daqui, a minha irmã passou, minha irmã também foi aluna aqui da escola de música, aqui mais para Gisele, e ela passou para a Marinha em 2001. Foi a primeira turma de mulheres musicistas na Marinha, que as primeiras mulheres a ingressar no Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. E ela foi, na época eu trabalhava, cheguei a trabalhar um mês na confecção, não dei sorte, digamos assim, talvez se eu tivesse aprendido a costurar, talvez tivesse ficado aí, porque eu tinha, certa parte, às vezes eu desanimava, eu tinha desistido um pouco. E dali eu fui trabalhar na casa lotérica, trabalhei um ano, um pouco. E dali eu tinha um pai de um amigo meu, Jair Cerqueira, que aquilo gravou, e eu sempre agradeço ele pela força que ele me deu, que ele passava, ele: menino, você estudou na banda, por que você vai ficar aí? Não perde seu tempo não, corre atrás do seu sonho. Então isso eu sempre agradeço ao seu Jair por ter falado isso pra mim. E eu fui morar com a minha irmã no Rio, desempregado. Eu ficava lá durante o dia na casa dela, ficava estudando. Aí na época eu entrei em contato com o professor Gessé Sadoc. Ele era músico do Teatro Municipal, né? Ele via as minhas dificuldades, né? Nesse tempo, antes de me mudar, eu frequentei algumas aulas dele, saí aqui de Mar de Espanha para ter 1h30 de aula na Tijuca, lá no Rio. Chegava no Rio 12h20, quase 1h da tarde, tinha 1h30 de aula e voltava, numa sexta-feira, porque aqui em Mar de Espanha tinha um ônibus da Progresso, da Aviação Progresso, que saía da rodoviária do Rio de Janeiro. Direto para cá, hoje em dia não tem mais. Então eu estudei, aí ele ficou sabendo que ia abrir um edital para uma orquestra jovem, a Orquestra Jovem da Petrobras. Eu fiz esse edital e consegui passar. Ele me ajudou muito, ele me levou até o local da prova, sabe? Eu falo que ele é meu pai musical. Me ajudou muito. Devo muito ao professor Gessé por conta disso. E comecei a estudar com ele, fiquei tocando esse 1 ano na orquestra. Enquanto eu estava tocando na orquestra, eu estava estudando para o concurso. Aí passei para o concurso da Marinha. Passei concurso para ser sargento músico. No mesmo ano que eu estava terminando o curso para ser sargento da Marinha, eu prestei o vestibular para a faculdade de música da UFRJ. Porque assim, o curso de sargento você tem duas partes, né? Você aprende o básico de fuzileiro e depois você vai se aperfeiçoar na sua área, que no meu caso, música. Então a gente tinha o restante de junho em diante, a gente tinha essa parte musical que a gente trabalhava da banda, de aprender as evoluções das bandas, tocar os dobrados característicos da Marinha e até mesmo estudar um pouco mais de teoria, fazer um aperfeiçoamento mesmo na profissão. Aí no ano seguinte, já em 2005, eu passei para a faculdade. Uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida foi a faculdade de música, porque, querendo ou não, assim, pulei certa parte, a musicalização, o curso técnico, que eu vi muitos lá que eles tinham um conhecimento mais profundo do que eu em música, então foi muito difícil, muito difícil. E dali, né, em 4 anos e meio, eu me formei, né, eu obtive o bacharelado em música, né, especializado em trombone. Passaram uns 2 anos, mais ou menos, eu fui fazer o curso que me habilitava para poder dar aula, fazer só a complementação pedagógica que a gente fala, como se fosse a licenciatura, mas só o título de licenciatura mesmo, né, para poder dar aula até o 1º grau, como se eu pudesse dar aula no 1º grau de música, né, ensino médio, fundamental, não sei. Era mais ou menos isso. E nesse intervalo, né, desse curso que eu fiz, eu tinha o sonho de fazer o mestrado em música. Tá, mas qual seria o projeto?
que eu falaria? Porque eu não tive contato com iniciação científica na faculdade, justamente porque eu trabalhava e tinha que dar conta da faculdade. E a faculdade de música, a maioria das aulas são durante o dia, então eu tinha extrema dificuldade para poder deixar o meu serviço, por causa dos horários, dos meus compromissos, para poder frequentar as aulas. Então eu sempre colocava as aulas para depois do expediente, ou pedir para sair um pouquinho mais cedo para poder frequentar. Então vem dessa dificuldade também, né, de não ter muito tempo para poder estudar, porque trabalhava. E eu comecei a pensar, pô, será que, né, no curso você estuda sobre a história da música, a história mundial da música em si, a história da humanidade, como tudo começou, enfim. Eu comecei a pensar, pô, será que Mar de Espanha não poderia me oferecer um material que poderia virar um projeto para mestrado? Eu comecei a pensar, e da onde eu comecei a tirar uma possibilidade, que Mar de Espanha tinha um barão, o Barão de Lourissal, e esse barão ele tinha uma banda, e essa banda era formada por escravos. Mas só que você não tinha acesso, você era uma história falada. Eu cresci escutando isso, né? Você não tinha, eu pelo menos não tinha tido contato nenhum com algum tipo de escritura, ou algum, mesmo que fosse um manuscrito ou um livro. Como é que eu começaria a pensar sobre música? Música em Mar de Espanha tinha banda de música a 24 de setembro. Eu não tinha como é que eu vou desenvolver essa pesquisa? Como é que eu vou provar que, né, no meio acadêmico é bem, quando você vai se referenciar a sua pesquisa, você não pode simplesmente escrever uma coisa que você acha. Você tem que usar referência. Então, como é que eu ia referenciar o meu trabalho se eu não tinha referência de nada? E você já tem a história de Minas Gerais, que, na história do Barroco Mineiro, que é muito importante, né? Foi alvo de muitas pesquisas acadêmicas, né? Na faculdade mesmo eu li alguns textos a respeito, né? E eu fiquei pensando como que eu poderia fazer aquilo se não tinha nada. Qual era o meu desafio? Onde é que eu ia procurar isso? Como é que eu poderia fazer? Como é que eu vou fazer um levantamento sobre a história da música de Mar de Espanha? Então eu comecei a pesquisar. Na época eu era mais voltado para... Ficava curioso, pô, mas como é que Mar de Espanha conseguiu ter escravo músico? Que chegava essas coisas aqui em Mar de Espanha? Quem que trouxe isso para cá? Aí você passa a ter que inteirar sobre vários assuntos. Você tem um processo de leitura extenso. Você não tem referência, onde você tem que ler tudo. Se puder desconfiar, você vai começando a ler. Aí, um certo dia, aconteceram coincidências, sim. O projeto foi dando certo, digamos assim, da separação de material, né, que hoje está vindo esse projeto, está se transformando essas aulas, foi fruto de tudo que eu pesquisei, que já tem 10 anos que eu venho fazendo as pesquisas, porque é uma pesquisa, ela não é contínua, por N fatores relacionados à vida pessoal, né, à vida no trabalho, até desânimo mesmo, que é muito difícil pesquisar a respeito. Então, basicamente, o que eu vou apresentar aqui para vocês foi tudo aquilo que eu achei até hoje. E um dos livros que começou a me despertar a possibilidade de haver esse tipo de levantamento foi um livro de memórias que a minha sogra tinha em casa. Um dia, você gosta de história, tem aqui um livro que fala muito sobre a história de Mar de Espanha, mas era um livro de memórias, chama Uma Família Sem Brasão.
e era um livro da Aurea Nardelli, acho que é de 1982 que ela lançou esse livro. Então tinha algumas coisas nele que eu falei, opa, eu acho que vai ter como fazer alguma coisa assim. Eu só tenho que ler e procurar no lugar certo. E foi mais ou menos assim que começou a trajetória para chegar até esse projeto de vídeos aqui dessas aulas sobre a história da música de Marta Espanha. Essa é uma pequena introdução, pequena apresentação sobre a minha pessoa e o trabalho que eu venho desenvolvendo. Até o próximo vídeo.